Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós leremos até o verso 25, Atos capítulo 8. Nós vemos aqui, nesses capítulos iniciais de Atos, o avanço do Evangelho, que nada nem ninguém pode deter. Sejam as autoridades judaicas, seja o Sinédrio. E ao longo onde caminharmos no livro de Atos, nós vamos ver que nem as autoridades romanas podem deter o avanço do Evangelho. Atos, capítulo 8, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. E Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez que te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Irmãos, eu quero meditar, olhando para essa passagem que acabamos de ler, no seguinte tema: atitudes que fortalecem a nossa fé. Atitudes que fortalecem a fé
verdadeira. Nós temos aqui 3 personagens. O texto começa falando de Saulo, depois dirige a atenção a Filipe, e por fim surge Simão. Esses 3 homens e suas histórias estão aqui contidas. Nós vemos aqui no início, no verso 1, que há uma ligação com o que aconteceu no capítulo 7, onde Estevão ali teve a oportunidade de testemunhar, de pregar o evangelho às autoridades, e elas, com o coração cheio de ódio e ira, se levantaram contra Estevão e o apedrejaram. Não foi um julgamento, foi um linchamento. E o texto fala que Saulo estava ali consentindo, concordando com a sua morte. E nos dias seguintes, àquele evento da morte de Estevão, o texto nos diz que se levanta uma grande perseguição sobre a igreja em Jerusalém. E devido a essa perseguição, muitos foram dispersos, muitos se espalharam, muitos procuraram outro lugar para viver. Se tornaram ali imigrantes, refugiados, por causa dessa perseguição religiosa. Saulo, porém, assolava a igreja, trazia terror ali sobre homens e mulheres, prendendo no cárcere. E a primeira atitude que nós devemos ter, que fortalece a nossa fé, é uma atitude de dependência de Deus. Dependência de Deus diante do sofrimento, diante da dor, diante da perseguição. O livro de Atos fala dessa igreja que recebe o Espírito Santo, que realiza sinais, milagres, prodígios, uma igreja que caía ali na simpatia do povo, mas era uma igreja também que despertava a ira, despertava o desejo de ódio, de inveja, e sobre essa igreja se levanta grande perseguição. Nós vivemos num mundo, numa terra que é um lugar injusto, que é um lugar mau. Não é um lugar ideal, perfeito, como Deus planejou. É um lugar hostil, e principalmente aqueles que querem viver de maneira piedosa. A perseguição não gera fidelidade. A fidelidade gera perseguição. Quando há uma pessoa que se diz crente num determinado local de trabalho, na sua sala de aula, na universidade, e ali ela vive segundo os preceitos e costumes da época, das pessoas do seu tempo, ela não vai incomodar, ela não vai criar mal-estar e ela não será perseguida. Mas quando ali há um crente verdadeiro que procura pautar a sua vida pelas Escrituras, por um compromisso com Deus, de fidelidade a Deus e a sua palavra, aí sim surgirão situações de desconforto, de mal-estar, e aquela pessoa se tornará uma pessoa não grata, não bem-vinda. E poderão surgir ali situações de perseguição e de hostilidade. Então não é a perseguição que gera fidelidade, mas é essa fidelidade presente na vida da igreja, que faz com que o inimigo se levante contra o povo de Deus. A nossa atitude diante do sofrimento, diante da dor, diante da frustração, das aflições e tribulações que fazem parte da experiência humana de todas as pessoas e também do crente. A gente ouve tanto essa pregação por aí que nós somos cabeça, não somos cauda, que o Senhor tem nos dado as nações, que o Senhor nos manda largar as tendas, que nós devemos rejeitar a enfermidade, rejeitar o desemprego. Se você ligar o seu rádio no seu carro, se você ligar a TV e ver os pregadores que aí estão, em muitas igrejas a mensagem é essa, de rejeitar a dor e o sofrimento. Isso quando a mensagem não é a pergunta de que você está em pecado, de que falta você fé, falta você exercer a sua fé de uma maneira inteligente, falta você tomar posse daquilo que Deus já te deu. E aí vem até um versículo bíblico, né?
Porque Jesus tomou sobre si, porque Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Isso já foi conquistado. Ele na cruz já levou sobre Ele toda a dor, sofrimento, doença. Então se aproprie dessa bênção. De fato, meus irmãos, na cruz, Jesus conquistou essa bênção. Agora a pergunta é, essa bênção é de aplicação imediata? É para agora? É já? Porque na cruz Jesus também levou sobre si todos os nossos pecados. E você ainda peca? Mas o que Ele fez na cruz garante que um dia nós não mais sofreremos com os nossos pecados, com a nossa carne, com as nossas fraquezas. O que Ele fez na cruz garante que um dia receberemos um corpo incorruptível, que não se corrompe em pecado, em carnalidade, e não se corrompe em enfermidade, doença. Então o que Ele fez na cruz garante essas bênçãos, mas são bênçãos futuras. O que Ele nos garante hoje já é o perdão de Deus, é a paz de Deus. A inimizade foi removida. Temos acesso a Deus. E esse Deus enche o nosso coração de paz, de consolo, de conforto. A sua graça nos basta em meio às dores e sofrimentos. Isso já são bênçãos presentes para hoje, acessíveis, que eu e você podemos e devemos desfrutar. Então, ao enfrentar o sofrimento, a dor, a perseguição, a tribulação, frustrações, perdas, seja um desemprego, seja um divórcio, seja a perda de um filho, de um ente querido, que ao enfrentar esses momentos, essas situações de dor, de perplexidade, você não se furte de desfrutar das bênçãos presentes de Deus que foram conquistadas e garantidas por Cristo na cruz. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Fazendo conhecidas diante de Deus todas as nossas petições, por meio da oração, súplica e ação de graças. E assim a paz de Deus que excede, que sobrepuja todo entendimento e razão, essa paz que eu não tenho capacidade de explicar, mas eu posso desfrutar. Bênçãos presentes. Enquanto alguns ensinam e apregoam que você deve se apropriar das bênçãos futuras, muitas vezes perdemos a oportunidade de desfrutar dessas bênçãos presentes. Então, como igreja, como povo de Deus, na nossa vida comunitária, na nossa vida pessoal, vamos passar por situações de sofrimento, perplexidade, frustração e dor. E qual deve ser então a nossa postura? Qual deve ser a nossa atitude que fortalece a nossa fé e que nos protege como um escudo, nos protege da amargura, nos protege do ceticismo, da incredulidade, do cinismo? Qual é a proteção? Confiar em Deus, depender de Deus. Dependa dEle, confie nele. E para isso é importante você conhecer essa palavra. Porque é essa palavra que nos revela quem é o nosso Deus. Não o Deus da nossa imaginação, não o Deus dos pregadores da televisão, dessas pseudo-igrejas de Jesus que estão aí. Para conhecermos esse Deus verdadeiro, Ele se revela nas páginas da sua palavra, da sua escritura. E nós precisamos conhecer essa palavra, conhecer quem é esse Deus, conhecer as suas promessas, para você não crer e acreditar em falsas pregações, em falsos ensinos.
Então essa é a primeira atitude que fortalece a sua fé, que fortalece você nessa caminhada da vida cristã. Dependa de Deus. O texto nos fala que o resultado dessa dispersão, dessa igreja que se espalha pela região, é que enquanto eles iam dispersos, eles iam pregando a palavra. Essa dispersão era semelhante a um vento que espalhava semente e que fazia essa semente ir para novas terras, novos campos, aumentando a colheita de almas, a colheita de vidas. Porque aonde esses crentes, aqui nós não éramos apóstolos, eram os leigos, eram aqueles que não tinham ali um preparo, um chamado especial para ser pastor, necessariamente. Aqui vai falar de Filipe, mas não era só Filipe. Todos esses que eram dispersos, o texto diz, no verso 4, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. E assim Deus transforma o mal em bem. Assim todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tinha um propósito com essa perseguição. Fazer com que esse evangelho não ficasse restrito a Jerusalém. Mas como ele disse em Atos 1:8, que receberiam poder para ser testemunhas por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas nós temos aqui agora uma segunda atitude que nós devemos ter. E é uma atitude diante de sinais e milagres. Uma atitude de discernimento bíblico. Os versos que contêm essa atitude, essa situação, são os versos de 9 a 11, quando vai falar de Simão, que ali praticava mágica iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, grande coisa, grande pessoa, grande personalidade, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder, e aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Pois bem, meus irmãos, aquele povo não tinha a palavra de Deus. Aquele povo ali não tinha referencial, critério para comparar e verificar aquilo que aquele homem fazia. E o texto diz que ele era um perito, um especialista em truques, em embustes, em mágicas. E as pessoas não o viam apenas como alguém que proporcionava entretenimento, como alguém do show business, alguém que era um artista. Não, ele era confundido como um homem de Deus, um mensageiro de Deus, o poder de Deus. E diante de sinais e milagres, nós precisamos exercer discernimento bíblico, porque nem tudo que reluz é ouro. Sinais e maravilhas, milagres, não são necessariamente sinais de verdade bíblica, sinais da bênção de Deus, sinais da aprovação de Deus. Não é porque algo é impressionante, incompreensível, sobrenatural, que necessariamente vem da parte de Deus. Não é porque algo é inexplicável, que você deve receber e aceitar isso como algo vindo de Deus. Não. Perceba que na Bíblia, sempre que Deus usa um servo seu para manifestar sinais e prodígios, esses sinais e prodígios vêm acompanhados de uma mensagem. Você lembra de Moisés no Egito? Fez sinais ali? Fez, né? Mas ele tinha uma mensagem a Faraó? Deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir ao deserto e me adorar. Havia uma mensagem. Só que essa mensagem vinha acompanhada de sinais e prodígios.
Quando nós olhamos ali para o ministério do Senhor Jesus e dos apóstolos, muitos sinais que eles operaram, aqueles milagres vinham acompanhados de alguma mensagem? Ou eram milagres por milagres, um fim em si mesmo, apenas chamar a atenção do povo? Ou o Senhor Jesus tinha uma mensagem? Os apóstolos tinham uma mensagem? Então perceba, sempre que você vê ali uma manifestação, um sinal, um milagre, seja lá o que for, preste atenção na mensagem. Preste atenção no ensino. Preste atenção de que forma aquele milagre está sendo usado para direcionar você a uma direção. E se a direção não for Cristo, a glória de Cristo, o evangelho de Cristo, saia fora. Porque na Escritura, sinais e milagres vêm para apontar para o evangelho, para a salvação, para a glória de Deus. Quem deveria ser glorificado não era Faraó, mas é o Deus verdadeiro, o Deus dos exércitos. Quando o Senhor Jesus e os apóstolos vêm realizando os seus sinais e milagres, vem acompanhado da mensagem: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus é chegado, arrependam-se. Então, assim, hoje em nossos dias, muitos sinais e milagres, maravilhas, aparecem aí em programas de TV, em determinados cultos, mas não é para trazer a glória para Deus, não é para anunciar o evangelho da salvação, mas é para mostrar para o povo que aqui é o lugar onde Deus se manifesta, aqui é o lugar do poder de Deus, aqui é o lugar onde a sua vida vai mudar, onde a sua família vai mudar, onde a sua empresa vai dar uma guinada, onde as suas dívidas vão ser pagas e onde você vai poder prosperar na sua vida. Aqui é o lugar. Perceba? A atenção e a glória não está sendo direcionada a Cristo, mas a placa daquela igreja, aquele pastor, aquele apóstolo, aquele bispo. E é lá que você tem que ir. Até aquele homem, até aquela igreja. Deu para perceber para quem é a glória? É uma maneira de captar contribuintes, colaboradores, adesão de novos participantes. Uma estratégia. Segundo aos Coríntios 7,14, o apóstolo Paulo vai dizer: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele é um falsificador, ele é um imitador. Moisés fez ali com que a sua vara se transformasse numa serpente, logo vieram os encantadores de Faraó e replicaram, reproduziram aquele sinal. Contudo, a serpente que era a vara de Moisés foi lá e devorou aquelas serpentes que foram feitas ali com os encantamentos dos magos de Faraó. O que isso nos mostra? O inimigo tem poder? Tem poder. O inimigo quer enganar, quer falsificar. Contudo, o poder do inimigo é infinitamente menor do que o poder de Deus. Não dá nem para o primeiro round. Soa o gongo, ele já leva como que um golpe assim, sabe? Que não... Você virou assim para pegar um copo de refrigerante, voltou o olho, cadê? Caiu, já foi. Perdeu, acabou a luta. É o poder do inimigo, não dá nem para o começo. Mas ele tem poder. Porém, não precisamos nos amedrontar, porque a nossa vida e a história desse mundo está nas mãos daquele que tem todo o poder, daquele que é chamado de Todo-Poderoso, daquele que nos guarda em suas mãos, de onde ninguém pode nos arrebatar. E por isso não precisamos ficar apavorados com o poder do inimigo. O que nós temos que ficar é à sombra da cruz de Cristo, numa vida de comunhão e de intimidade com Deus. Então, diante do sofrimento, dependência.
Diante dos milagres, sinais que possam acontecer à nossa volta, discernimento. Mas eis que agora vem a terceira e última atitude. Uma atitude diante dos dons de Deus. Diante daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está dando. E a nossa atitude nesse momento, ao ver o poder de Deus agindo, a graça de Deus, a glória de Deus, Deus derramando os seus dons, o que nós devemos fazer é dar a glória a Deus. O texto nos diz que o próprio Simão abraçou a fé. Tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres. Os apóstolos ouviram o que acontecia em Samaria e enviaram então Pedro e João. Ali chegando, oraram, impuseram as mãos e os crentes que ali estavam receberam o Espírito Santo. E Simão, ao ver aquilo que para ele era uma novidade, um poder que ele não conhecia, ele então se achega a Pedro e pergunta: quanto é que é fazer esse curso? Adquirir esse pacote de mágica novo? Eu também quero ser um dos líderes aqui desse movimento. Eu quero continuar tendo proeminência, destaque e status que eu tenho aqui em Samaria. Então eu preciso fazer essa pós-graduação. Os meus truques e mágicas já não chamam a atenção de ninguém. Quanto é que é? E Pedro chega para ele e fala: você e o seu dinheiro que vão para o inferno. Você e o seu dinheiro que vão para a perdição. O seu coração não é reto diante de Deus. Você está em iniquidade e fel de amargura. Então, ao ver ali os dons de Deus, o poder de Deus, Simão, ele é seduzido pelo desejo de glória. Por que ele queria aqueles dons? Por que ele queria comprar aquilo? Porque ele queria para ele aquela glória, aquele destaque, aquela honra. E a atitude que nós devemos ter diante dos dons de Deus, daquilo que Ele concede, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele realiza em nosso meio, a nossa atitude deve ser uma atitude de dar glória a Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem, para a glória de Deus e apenas dele. Ah, pastor, esse texto aí sugere que Simão perdeu a salvação, caiu da graça. Tem algumas igrejas que ensinam que a gente perde a salvação, pastor. Será esse texto uma base, um fundamento para isso? Não, definitivamente não. Dizer que ele era salvo simplesmente porque o texto diz que ele abraçou a fé e foi batizado, é uma afirmação muito frágil, tênue, que precisa ser confirmada pelos frutos, porque Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Então, vamos ver os frutos desse Simão que abraçou a fé. E os frutos dele aqui é desejo de poder, desejo de glória, vaidade. Ele de fato tinha feito ali uma adesão. Passou rapidamente pela classe de catecúmenos, fez ali uma profissão de fé e passou. Mas ele não era salvo. Não há evidências de arrependimento. Não há evidências de nova vida. Mesmo quando Pedro fala para ele: arrepende-te, clama a Deus, roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do seu coração. É isso que ele faz? Ele responde e atende essa orientação de Pedro? Ele vai clamar a Deus, pedir perdão a Deus? Não. Em vez dele rogar a Deus, ele fala: Pedro, rogue por mim, para que isso que você falou não se suceda. Ele não queria o julgamento, ele não queria aquelas consequências na vida dele, aquela disciplina. Ele não queria isso. Mas o texto não fala que ele ora, que ele se arrepende, que ele clama a Deus, que ele muda de vida. Ele queria se livrar daquele juízo. Então, Pedro, ore por mim. Em nenhum momento ele demonstra ali um coração quebrantado, arrependido, e ele busca a Deus.
Logo, não entendo aqui que há uma base, um fundamento para a perda de salvação. Olhe nesse mesmo versículo 13, quando fala que ele abraçou a fé. Esse texto vai falar o que chamou a atenção dele. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, e agora vem aquilo que ele estava de fato interessado. Observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. O que chamava a atenção de Simão? A palavra, o evangelho, o perdão, a nova vida. O que fazia seus olhos brilharem, o que deixava extasiado, eram os sinais, eram os milagres, eram os prodígios. E ele ali prestava atenção para ver se conseguia aprender. Foi isso que o fascinou. E não a beleza do evangelho, da salvação. Nesse mesmo versículo que fala onde ele abraçou a fé, fala o que de fato, o que o abraçou. E assim hoje também nós temos muitos crentes que são seduzidos por essas coisas. Tão logo fica sabendo que tem uma irmã que ora, que traz uma palavra de Deus, que Deus usa ela de maneira poderosa, e o irmão crente rapidamente corre para lá, vai lá ouvir, vai lá levar uma demanda, uma questão pessoal, fica impressionado com essas coisas. Cuidado, meu irmão, que você não fique extasiado, encantado com esse suposto poder, sinais e milagres. Que você tenha discernimento bíblico, que você dê a glória a Deus. Mas aqui há uma outra questão polêmica também, o fato de Pedro impor as mãos e aqueles crentes ali receberem o Espírito Santo. Alguns vão dizer que isso é base para o ensino da segunda bênção. A primeira bênção é a conversão, o momento onde você recebe a Cristo, e a segunda bênção acontece tempo depois, quando você busca, quando você vai para o monte, quando você jejua, quando você vai para a vigília, e você busca, e aí Deus te dá o batismo do Espírito Santo, como uma segunda bênção. E aí você é promovido. Você passa a ser agora um crente prime. Gold. Primeira classe. Agora você pode até ter funções e cargos na igreja. Agora você pode ser diácono, agora você pode ser professor de EBD, porque agora você tem a segunda bênção. Meus irmãos, o que ocorre aqui não é uma normatização, um padrão de como as coisas devem ser, de como Deus vai agir na salvação das pessoas. O que está aqui em jogo era o risco de nós termos uma igreja dividida. A igreja dos judeus, a igreja dos samaritanos. E não vamos nos misturar com aquele povinho, com aqueles crentinhos. E Deus então ali para proteger a igreja de nascer já dividida, nesse etnocentrismo, nesse apego às raízes culturais, à raça. Por isso que Deus usa o apóstolo Pedro como instrumento, através da sua vida, ao orar. E aqueles irmãos ali recebem o Espírito Santo. E Pedro, ao voltar a Jerusalém, ele vai poder falar, olha, assim como aconteceu conosco, assim como Deus nos deu o seu Santo Espírito, ele também fez da mesma forma com os samaritanos. E se Deus não recusou aquele povo, se Deus não discriminou aquele povo, por que nós vamos fazer isso? Você entende aqui o cuidado, o zelo de Deus? E isso vai acontecer ainda em Atos 10, na casa de Cornélio, um gentio. Quem que Deus envia ali para pregar o evangelho? Novamente Pedro. Deus dá a ele uma visão. Pega o animal e come. Não, Deus, eu nunca comi coisa impura. E Deus fala, não chame de impuro aquilo que o Senhor santificou. E Pedro entende o recado e entra na casa do gentio e tem comunhão com ele.
E ali Cornélio e sua família também vão receber o Espírito Santo. Se você quer saber como é que é o padrão de Deus para salvação, conversão e recebimento do Espírito Santo, você vai encontrar em Efésios 1. Quando Paulo diz assim, que a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então veja aqui a ordem: ouvir a palavra, crer na palavra, ser selado com o Espírito Santo. Simultâneo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ao responder a essa palavra com fé, você é selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Esse é o padrão de Deus para salvar e para dar o seu Santo Espírito. Não como uma segunda bênção posterior, que você vai buscar, que você vai correr atrás. Mas no momento que você ouve, crê, confia, se arrepende, você é salvo. E você naquele momento é batizado com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo. Não tem aqui crente de primeira classe, crente de segunda classe. E é justamente esse padrão que acontece em Atos capítulo 10. Isso que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 1. Veja só. Em Atos 10, verso 44, diz: ainda Pedro falava estas coisas. Que coisas? Ele está pregando o evangelho. Pedro está dizendo quem é Jesus e como acontece a salvação. Ele está ainda no meio da pregação. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então perceba, foi durante a pregação, foi durante o ouvir do evangelho, da salvação de Cristo, do poder de Deus. E naquele momento eles são perdoados, salvos, convertidos por Deus e recebem o Espírito Santo de Deus. Então, não olhe para Atos capítulo 8 e entenda que aqui é uma base, um fundamento para a segunda bênção. Não é. Aqui é base e fundamento para a unidade da igreja. Não é uma igreja de judeu, não é uma igreja de samaritano, não é uma igreja de gentios. É a igreja de Cristo. Como João, o mesmo João que estava aqui com Pedro, ele diz na sua visão do Apocalipse, que viu ali pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. 4 palavras para descrever a totalidade da terra. Norte, sul, leste, oeste. Tribo, língua, povo e nação. Ele não viu ali judeus apenas. Então o que nós temos aqui é esse zelo e cuidado de Deus com a unidade da sua igreja. Então, diante do sofrimento, dependência. Diante de sinais, milagres, prodígios, discernimento. E diante dos dons e dádivas de Deus, dê glórias a Deus. Dê glórias somente a Deus. Não deixe que o seu coração seja tomado de vaidade, de desejo de honra pessoal, de ter o seu nome notado e engrandecido. Mas dê toda a glória a Deus. E diante daquilo que Pedro diz a Simão, seja qual for o teu pecado, arrepende-te e roga e clama ao Senhor, porque Ele pode te perdoar. Ele pode transformar a tua história. Ele pode fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Quando a gente vê esse Simão que abraçou a fé dessa forma, será que na nossa igreja algumas pessoas abraçaram a fé também de uma maneira meio não genuína, sincera e autêntica? Porque simpatizaram com o ambiente, com as pessoas, um bom lugar para criar meus filhos,
um lugar saudável. Mas será que você abraçou a Cristo e o Evangelho de Cristo? E seja lá a maneira como você tem vivido a sua vida, durante a semana, no seu namoro, no seu casamento, nos seus negócios, aquilo que só você e Deus sabe. E talvez você saiba que não está agradando a Deus. O que Pedro diz aqui a Simão é: arrepende-te e roga ao Senhor. Roga ao Senhor. Porque Ele pode perdoar o nosso pecado e a maldade do nosso coração. Essa é a beleza do Evangelho de Cristo. Pecadores, injustos, ímpios, malvados, são perdoados e aceitos pelo sangue de Cristo.